O déficit comercial dos Estados Unidos, tema recorrente nas campanhas e discursos políticos do presidente Donald Trump, tornou-se um dos símbolos da contradição entre promessa eleitoral e resultado prático. Desde a primeira vez em que disputou a Casa Branca, Trump se apresentou como o corretor de um desequilíbrio que, em sua visão, representava não apenas uma falha econômica, mas também uma ameaça ao prestígio e à soberania norte-americana. No entanto, os dados recentes demonstram que, em vez de reduzir esse déficit, suas políticas comerciais têm produzido efeitos inversos, agravando um problema estrutural e expondo os Estados Unidos a um isolamento cada vez mais evidente no mercado global. Desde março de 2024, as exportações norte-americanas não apenas desaceleraram, elas despencaram em proporções alarmantes. Bilhões de dólares em bens e serviços que tradicionalmente encontravam compradores no exterior agora permanecem represados em depósitos e estoques, sem destino certo. Empresas que dependiam do comércio internacional veem seus mercados encolherem rapidamente, resultado direto da postura agressiva de Washington nas negociações internacionais. A reação, por parte de países parceiros, tem sido clara e calculada: reduzir a dependência dos Estados Unidos e buscar alternativas em outros fornecedores globais. O gestor de fundos de hedge Spencer Akimian sintetizou essa tendência ao afirmar que as exportações caíram vertiginosamente desde março, acompanhadas de um movimento coordenado de retaliação por parte de diversos países. A lógica é simples: ao impor tarifas e barreiras comerciais, os Estados Unidos alimentam um ciclo de desconfiança e hostilidade, que resulta no boicote deliberado a produtos americanos. O impacto, contudo, não recai sobre Trump, cuja fortuna pessoal o mantém blindado dos efeitos imediatos. O custo é absorvido pela população e pelas empresas nacionais, que enfrentam preços mais altos, retração no consumo e perda de empregos. Esse paradoxo torna-se ainda mais evidente quando se considera a própria retórica presidencial. Trump insiste em afirmar que deseja exportar mais do que importar, defendendo que o déficit comercial é um placar em que a nação precisa vencer. Entretanto, suas ações não dialogam com esse objetivo. A estrutura econômica norte-americana, moldada por mais de meio século de políticas voltadas à importação de produtos de baixo custo da China e de outros países asiáticos, não se altera de forma abrupta. Ao impor tarifas sobre bens essenciais, o governo apenas encarece o consumo interno e intensifica o desequilíbrio. O exemplo do Canadá ilustra esse mecanismo de forma cristalina. Tradicional parceiro e um dos maiores compradores de produtos norte-americanos, o país adquiriu, em 2024, cerca de 28 bilhões de dólares em alimentos dos Estados Unidos. Contudo, após a imposição de uma tarifa de 35% sobre as importações canadenses a partir de 1º de agosto, o governo canadense incentivou seus consumidores a reduzirem a dependência de produtos vindos do sul da fronteira. Pesquisas recentes indicam que 71% dos canadenses planejam diminuir o consumo de alimentos americanos, abrindo espaço para fornecedores locais ou de outros países. Esse tipo de resposta ilustra a lógica básica de uma guerra comercial. Quando um parceiro é penalizado, reage na mesma proporção, seja por meio de novas tarifas, seja pela redução da demanda. Na Europa, a situação não é diferente. Uma pesquisa conduzida pelo Banco Central Europeu revelou que 44% dos consumidores europeus evitam deliberadamente produtos norte-americanos. A motivação transcende a questão econômica. Comprar um produto americano passou a carregar uma conotação política, associada à imagem de um governo que se apresenta de maneira hostil nas relações internacionais. Essa percepção reflete-se em setores estratégicos, como a indústria automotiva. A Tesla, por exemplo, viu suas vendas na Europa recuarem quase 28%, enquanto concorrentes locais ou asiáticos ampliaram sua presença. O efeito das políticas comerciais norte-americanas não se limita ao comércio de bens. O setor de serviços, especialmente o turismo, também vem sofrendo impactos severos. O Conselho Mundial de Viagens e Turismo estima que o cancelamento de viagens internacionais custará mais de 12 bilhões de dólares aos Estados Unidos. Hotéis, restaurantes, companhias aéreas e pequenos negócios ressentem-se de um fluxo menor de visitantes, gerando perdas expressivas de receita e empregos. Assim, a guerra tarifária desencadeia uma espiral negativa que se alastra por toda a economia. É nesse contexto que surge uma ironia amarga. O presidente que se apresenta como defensor do crescimento e da prosperidade acaba reforçando o quadro que mais critica. Obcecado pela ideia de que déficits comerciais representam uma derrota nacional, Trump adota políticas que, na prática, ampliam esses déficits e corroem a base industrial e de serviços do país. Os Estados Unidos, por características estruturais de sua economia, tendem a registrar déficits comerciais. Compram mais produtos baratos no exterior do que produzem internamente. Trata-se de uma decisão política e histórica,
que pode ser debatida, mas que moldou a economia norte-americana como ela é. Ao transformar o déficit em um marcador de vitória ou derrota, o governo ignora a complexidade das cadeias globais de suprimento e se expõe ao risco de isolamento. Os consumidores estrangeiros, uma vez afastados de produtos americanos por razões políticas ou econômicas, raramente retomam hábitos antigos. A lacuna é rapidamente preenchida por concorrentes, que oferecem alternativas atraentes e consolidam novos padrões de consumo. É o que se observa, por exemplo, com a migração de antigos clientes da Tesla para marcas como Rivian, Hyundai Ioniq, Kia EV9 e BMW 9. Mesmo que Elon Musk alterasse seu posicionamento político, dificilmente esses consumidores voltariam atrás. A satisfação com as novas opções cria vínculos duradouros. Diante desse cenário, analistas apontam que a queda nas exportações e no turismo pode não ser apenas cíclica, mas estrutural. A expressão novo normal começa a ganhar força para descrever uma realidade em que os Estados Unidos perdem espaço no comércio internacional de forma permanente. O número reduzido de acordos comerciais firmados pelo governo reforça essa percepção. O que for anunciado como 90 acordos em 90 dias resultou, em mais de 115 dias, em apenas 3 acordos de relevância limitada. O peso dessa conjuntura transcende o debate econômico. Está em jogo a credibilidade internacional dos Estados Unidos e sua capacidade de exercer influência por meio do comércio. Ao optar por uma política centrada em tarifas e retaliações, o país arrisca-se a transformar parceiros históricos em adversários relutantes, comprometendo não apenas sua posição econômica, mas também seu papel estratégico no cenário global. Ao final, a questão que se coloca não é apenas econômica, mas política. Até que ponto os eleitores norte-americanos atribuirão responsabilidade ao atual presidente pelo enfraquecimento da competitividade nacional, pela retração dos mercados e pelo isolamento crescente do país? Essa resposta, inevitavelmente, definirá não apenas o futuro do governo Trump, mas também o lugar dos Estados Unidos em uma ordem internacional que, cada vez mais, se organiza à sua revelia. E você, o que pensa sobre isso? Deixe sua opinião nos comentários. Para continuar atualizado, veja o vídeo a seguir, tenho certeza que será perfeito para você.